do time de vocês. Pronto. Pode iniciar. Bom, pessoal, boa noite. Nós somos o grupo VaptVupt, né? Viemos hoje apresentar o seminário aí, finalização do semestre. O meu grupo é composto aí pela nossa tutora Zilma, né? Gilvan, a Grace, o Luiz Gustavo, o Marcelo Alves, o Paulo César e eu, Rodrigo. Passando aí a missão, visão e valores da Uniaselv, né? A missão aí de ser a melhor solução em educação para a construção da sua própria história. A visão, ser líder na região de onde atua, referência de ensino para a melhoria de vida dos nossos alunos, com a rentabilidade e reconhecimento de todos os públicos. Passando aí para os valores, ética e respeito, valorização do reconhecimento, vocação para ensinar, atitude de dono, simplicidade e colaboração, foco em resultado e meritocracia. Passando para o nosso tema principal, o grupo VaptVupt, a gente vem apresentar aí um modelo de app de transporte de mercadorias de pequeno porte intermunicipais. Um resumo aí do nosso trabalho, né? O projeto de desenvolver um aplicativo que intermedia pessoas que querem transportar suas mercadorias entre cidades vizinhas. As palavras-chave aí do nosso trabalho: mercadorias, transporte, clientes e aplicativo. Deixa eu passar. Pequena introdução aí. Este é um projeto que tem por finalidade apresentar possibilidades de transporte de mercadoria através de pessoas em comum, sem vinculação com empresas privadas ou públicas, com o intuito de facilitar o custo e o envio de tais mercadorias, sendo utilizado fretes de uma plataforma, otimizando o tráfego entre municípios vizinhos e a distribuição das encomendas assim solicitadas. A ideia do projeto é desenvolver um aplicativo que compile as informações cadastrais dispostas por clientes que desejam que suas mercadorias sejam transportadas, com os dados de pessoas que vão percorrer destinos e interesses. Agora é a fundamentação teórica, né, Paulo? Bora comigo, né? Em primeiro lugar, boa noite, gente. Tá todo mundo escutando? Boa noite. Sim. Boa noite. Vou apresentar aqui sobre a fundamentação teórica do nosso projeto, né? Segundo a ANTT, né, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, né, os termos modo, modal, modalidade de transportes possuem o mesmo significado, né? E consistem do meio como uma pessoa ou bem é transportado, né? Considera-se 5 os modos básicos de transporte rodoviário, que são rodoviário, ferroviário, dutoviário, aquaviário e aéreo, né? No Brasil, o mais utilizado é o rodoviário. As TICs, né, que são as tecnologias de informação e comunicações, alinhadas a uma mudança no padrão de consumo, né, começaram a abrir espaço para a chamada economia colaborativa, com foco na diminuição de desperdícios e criação de serviços mais simples, né, distribuídos em tempo real, né, digitalmente, né, ou seja, pela internet, né, a custos mais baixos e altamente escaláveis, ou seja, né, o crescimento acelerado, né, sem um aumento dos custos, né, na mesma proporção. Nesse contexto, né, as startups, cujo foco está voltado para a mobilidade urbana, possuem aplicativos que funcionam como plataformas mediadoras, né, pois excluem a necessidade de um intermediador de comunicação entre passageiro e prestador de serviço, né?
Não obstante, né, ou seja, que não interferem, alternativas a alguns transportes convencionais ou públicos de forma acessível ao consumidor, incentivam a demanda ao mesmo tempo, ao mesmo passo que geram oportunidades de criação de novos modelos de negócios. Aqui está a nossa metodologia, né? A nossa metodologia utilizou um procedimento racional e sistemático com o objetivo de analisar o impacto do transporte por aplicativos na mobilidade urbana entre municípios, e foi executada uma busca pelas literaturas existentes para entender a influência da tecnologia no transporte por aplicativos na mobilidade urbana, né? Ou seja, fontes externas, né? Junto à gestão de passageiros. Após isso foi feita uma pesquisa de opinião com a ferramenta online, né? Google Forms, que é uma ferramenta online de pesquisa, né? Sobre certo assunto, né? E com a divulgação pelo aplicativo de smartphone WhatsApp, nosso famoso WhatsApp, né? Para diversos moradores. Pode passar o slide, amigo. Aqui está um fluxograma do nosso projeto, né? E essa figura representa um trecho da modalidade de dados. Modelagem Gilvan, de dados. Né? Diga. Gilvan, o Marcelo aí pode colaborar conosco nessa parte aí. Eu já concordei com ele já. Eu já dividi com ele, amigo. Ok. Ok? Aqui mostra um trecho da modelagem de dados, como o uso da linguagem UML, né, que é uma linguagem de modelagem unificada, né? Aqui mostra o cliente, o transporte, o meio de transporte e o transportador. O cliente, ele solicita, né, serviço ao transporte, o transporte já identifica a data, o horário exato, né? O meio de transporte já vai identificar a capacidade disponível e o peso, né, exportado, que vai solicitar o transportador, que vai fazer o serviço para o cliente, né? Pode passar o slide. Aqui está o nosso protótipo, né? Que foi concebido a partir do uso do framework Flutter, né? Que é uma ferramenta de código aberto, né? Utilizada para desenvolvimento de apps, né? E codificação do mesmo também, né? Ele é uma ferramenta do Google, né? Cuja linguagem de programação é o Dart, né? Que é uma linguagem de programação orientada a objeto. Agora o Marcelo vai explicar os resultados e as discussões. Marcelo? Esse é o resultado de discussão. Participaram das pesquisas 66 pessoas. Foi perguntado, né, quanto ao gênero, se os participantes eram do sexo masculino ou feminino, e com o resultado de 34,80% dos pesquisados responderam que são do sexo masculino, e 65,20% responderam que são do sexo feminino. Para se obter um perfil eventual, o usuário do VaptVupt perguntou-se na pesquisa acerca da faixa etária. Inicialmente, a pesquisa sugeriu 3 faixas, a saber, menores de 18 anos, entre 18 e 30 anos. Acima de 30 anos, após a coleta, verificou-se que não houve resposta para menores de 18 anos. 18,20% correspondem às pessoas que estão entre os 18 e 30 anos, e, finalmente, 81,20% acima de 30 anos, totalizando 100% de entrevistados. Gênero masculino, o percentual 34,8 foi 80,
feminino 65,20 e faixa etária 18 anos 0,00%, né, o percentual. E entre 18 e 30 anos, 18,20%. E mais de 30 anos, 81,80%. Conclusão. A pesquisa evidenciou... Marcelo, a conclusão Oi. é na parte aí, só para lembrar. Oi? A conclusão é minha parte, eu, Paulo. Ok, a conclusão, né? Conclui as porcentagens, né? Ok. Gilvan, eu vou pedir que você compartilhe aí a tela de conclusão, porque eu vou entrar pelo celular, porque eu estou falando na câmera, ok? Todos podem me ouvir? Tá, você tem que descompartilhar aí, o Paulo. Peraí. Vocês conseguem ver a tela? Eu tô vendo a sua tela. Você precisa só Então mudar. beleza. Só muda o slide aí para a conclusão aí. Então perfeito. Aí beleza. É porque eu pensei que não podia aqui os dois ao mesmo tempo, mas pode. Deixa eu ligar aqui a câmera aqui do celular. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Paulo César. E bem-vindo, sejam todos bem-vindos aqui à nossa apresentação do VaptVupt. Como o nosso colega Rodrigo já falou na introdução, o projeto foi concebido com base num nicho de negócio bem específico, né, que o problema que surgiu foi justamente isso, a questão do transporte entre municípios pequenos, né? Então, a gente vê que grandes transportadoras não têm essa disponibilidade, né? E o que a gente percebeu? A gente percebeu que existe uma locomoção de pessoas, seja passeio, seja turismo, né, seja negócios entre as cidades, e a gente percebeu que a gente podia unir o útil ao agradável, né, que é justamente fazer o quê? Pegar esse passageiro, essa pessoa que está viajando, e transportar uma mercadoria, né? Foi feita a pesquisa, nossos colegas já apresentaram a metodologia e os resultados, né? E o que a gente chegou como conclusão? O que se evidenciou? Evidenciou que, muito embora o transporte de mercadoria tenha crescido bastante no Brasil, esta não é uma realidade de pequenos municípios brasileiros, certo? E muitas são as causas, né? Por exemplo, nós temos municípios pequenos, ausência de logística para entrega de mercadoria, desinteresse de grandes transportadoras, né? Esses são alguns dos fatores, né, que inviabilizam esses transportes. Então, diante desse cenário apresentado, o projeto VaptVupt surgiu o quê? Como uma solução, né? Então, é sabido que todos os dias essas pessoas se deslocam entre os municípios, né? Seja trabalho, ou mesmo lazer. Então, o projeto tem como objetivo entregar um app que permita conectar essas pessoas, né? De um lado, essas pessoas são clientes, e de outro lado, elas são transportadoras, né? Então, o transportador pode ser qualquer pessoa. Então, qualquer um que esteja se deslocando entre os municípios. E o transporte pode ser qualquer um, pode ser uma moto, pode ser um carro, né? Então, desde que ele tenha um espaço para fazer esse transporte, ele é um candidato a ser transportador, né? O app gerenciará a disponibilidade desses transportadores, bem como essas mercadorias transportadas. Então, esse é o objetivo do VaptVupt, né? Então, após a pesquisa de mercado, foi traçado um perfil de usuário e, como o nosso colega Marcelo falou, nós chegamos a um perfil. E que perfil é esse? Um perfil onde o sexo feminino reina, com 65,20%, e a faixa etária acima de 30 anos, né, que deu 81,60%. Então, esse, teoricamente, seria o nosso público-alvo, né, para o VaptVupt, né? Essas foram as conclusões que nós chegamos após essa nossa pesquisa. Algumas referências bibliográficas que nós utilizamos. Então, nós utilizamos o ATA como um software de diagramação UML. Ele tem uma versão, o ATA era uma versão community, agora não tem mais, mas tem uma versão que nós, alunos da UniaSelf, podemos nos cadastrar e baixar, né? Utilizamos também aí o Barbosa no artigo dele, aí, os impactos nos caminhos da Grande São Paulo. A linguagem Dart, como bem colocou aí o nosso colega Gilvan, né, que é uma linguagem que está tomando uma proporção muito grande da Google, né? E o Flutter é um framework, né, que pode ser acessado, inclusive, aí pelas URLs que estão dispostas aí na tela.
Utilizamos também aí um artigo de Gonçalves e Juliano, né, com uma notícia lá, logística em favelas e áreas de risco. Então, como otimizar as entregas no e-commerce, né, foi objeto também da nossa pesquisa bibliográfica, né, para embasar o nosso trabalho, né. Um outro artigo, What the Sharing Economy Takes Nations, né, do Renwood, 2015, e o Vacic Fernanda, né, como enviar encomendas para a região remota, né. A gente utilizou também, por quê? Porque tem lugares que são lugares longínquos, né, poderia ser atendido, com certeza, se o camarada tem uma moto e consegue levar um celular que seja, o VaptVupt está disponível. Bom, pessoal, agradeço a todos, essa é o nosso paper, né, nossa apresentação aí do VaptVupt, espero que ele venha realmente atender a todos os públicos. Passo a palavra à professora Dilma. Muito bom, gente. Tenho aqui umas perguntinhas. Quem tiver pergunta, por favor, é só colocar aqui no chat, tá bom? E direcionar para os colegas. A primeira pergunta, na verdade, é uma observação, né? O fato de vocês estarem utilizando o Google Forms, eu quero deixar bem claro que é por conta de que a gente está utilizando um método, certo, de encontrar as nossas personas. Então, quem seriam as pessoas que iriam utilizar os nossos produtos tecnológicos, certo? Então, a gente tem que ter isso em mente. Pelo fato de estar utilizando, né, essa ferramenta, né, que antes, muitos aqui que já fizeram uma graduação, nós fazíamos no papel mesmo, íamos fazer essa pesquisa, né, em loco, e agora a gente tem essa ferramenta, como outras também. É por isso que dentro da nossa, da parte metodológica, nós colocamos pesquisa quantitativa e qualitativa, certo? Porque eu ali estou quantificando e estou qualificando quem é que está respondendo, qual é o meu feedback, perfeito? E aí o pessoal do VaptVupt conseguiu aí filtrar bem, né, essa questão da persona, parabéns, viu? Isso é muito importante, porque assim eu tenho uma visão para quem é que eu vou direcionar aquele determinado produto, quais são as fontes tecnológicas ali que eu preciso pesquisar mais, né, para, de repente, buscar novos mercados, né? Outra coisa aqui que eu queria abordar é a questão, já vai a pergunta. Então, quais são os principais critérios, tá? Eu estou aqui com o meu VaptVupt, certo? Eu estou aqui com a minha aplicação, meu aplicativo, e quais são os principais critérios, né? Porque aí vocês têm aí dois públicos, né? Vocês têm as pessoas que vão utilizar e as pessoas que vão transportar. Para as pessoas que vão transportar, quais são os principais critérios, se vocês conseguiram elencar aí, e qual é o fluxo? Qualquer um de vocês pode responder, né? Qual é o fluxo exato ali que a pessoa que está com o aplicativo, ela consegue fazer? Qual é o passo a passo? Posso responder aí, Paulo? Pode sim, fica à vontade. O que foi pensado no início da seguinte forma, professora, tanto o cliente quanto o transportador vão se cadastrar na plataforma, né? Cada um deles tem um exigido diferente de documentações. O cliente com o seu CPF, a sua conta bancária, alguma coisa assim do tipo, seus dados pessoais e, inicialmente, de onde para onde ele queria transportar. A cidade que ele mora para a cidade vizinha, para 50 quilômetros, 60 quilômetros, isso ele vai se colocar lá. No caso do transportador, ele faz o cadastro do seu veículo. Inicialmente a gente pensou com a sua classificação aí de porta-mala, o seu veículo, litragem de porta-mala, para que o app consiga conciliar isso com o contratante. O transportador cadastra o seu carro lá, vou dar um exemplo, o meu carro, cadastro o meu carro, ele tem 450 litros de porta-mala, e isso cabe 5 pacotes de tantos. Isso aí a gente vai elaborar a forma de cálculo aí, de divisão, inclusive até com uma forma de tirar uma foto e ver se ele consegue projetar ali quantos pacotes caberiam por quilo e tudo mais. Porque cada carro tem sua especificação, então isso seria... A gente não quer que o cara
num carro, carregue uma bicicleta em cima. O aplicativo não seria para isso. É para ele carregar dentro das leis de trânsito e tudo mais. Ele fazendo isso, ele fazendo isso, o cadastro com o carro, tendo a oportunidade de carregar mercadorias, ele vai ficar em aberto ali no sistema, no app, e isso, quando chegar alguém que tem o mesmo interesse que ele, eles vão se juntar. Aí deve aparecer a mensagem para cada um deles, que tem um transportador e tem um cliente interessado. Uma outra coisa também, complementando a fala do colega, professora. Só um segundo. Giovan, quem que está com os slides, coloca lá na UML para a gente, por favor. Eu pedi... Esse aí, tá. Pode falar, Paulo. Desculpa. Complementando o que o nosso colega falou, é o seguinte, né? Quando ele faz o cadastro lá da quantidade de volume disponível, e é claro, também tem que ter o peso envolvido, né? Porque um carro não pode carregar acima daquela capacidade dele, como o próprio Rodrigo falou, em relação às leis, tem um outro detalhe importante. O VaptVupt, ele não automaticamente aprova isso. Por quê? Porque no momento que for fazer uma coisa, o cara dizer que vai levar uma mercadoria. No momento que ele chegar lá com o transportador e ele apresentar um volume totalmente adverso, distinto, então o transportador ele vai ter a possibilidade de recusar. E dizer por que ele está recusando. Como o próprio Rodrigo falou, eu quero carregar a bicicleta. Sim, mas eu estou aqui na moto, não dá para carregar a bicicleta. Né? Então, esse tipo de critério, na verdade, ele só dá para validar no momento em que for feito o transporte. Só complementando essa parte aí que o nosso colega Rodrigo falou. Tá certo, muito bom. Pode falar. Posso falar? Tem uma coisa importante que eu vi aí, que isso não está no trabalho, mas pode ser agregado em relação, como é um aplicativo, pode ser agregado junto ao aplicativo que a gente costuma ver muitos assalto de carga, roubo de carga, né, nessa região aí do sul, aí, São Paulo, Rio. Então, o aplicativo ele contribui, ele ajuda muito para orientar tanto a transportadora como o próprio cliente, né? A pessoa que está transportando a carga, né? Entrar em contato através do aplicativo, que é muito fundamental, entre cliente e transportadora, né? Era isso que eu estava avisando também. Muito interessante também ter essa parte aí no aplicativo, entendeu? Para se comunicar, esse feedback entre cliente, transporte e transportadora. E ainda sobre o critério que a professora perguntou, o VaptVupt, por exemplo, quando a pessoa for dizer que ela quer transportar, ela vai assinar um termo. E nesse termo tem algumas coisas que não podem ser transportadas. Né? Então, por exemplo, arma de fogo, munição, droga, nada disso é passível de ser transportado. Por isso, esse momento em que a pessoa vai entregar a mercadoria para o transportador. Então, você diz assim, não, porque entregar uma arma. Não, a arma não pode. Lá no aplicativo diz que não pode e o transportador, evidentemente, não vai transportar. E é claro, quando a pessoa diz que não está mandando esse tipo de coisa, o aplicativo não se responsabiliza se, porventura, esse transportador transportar, porque ele assinou, né, o cliente assinou um documento lá no aplicativo, né, dizendo que não está entregando materiais ilícitos para transporte. Né? Perfeito, gente. Então, só para fechar aqui, juntamente com a fala dos meninos, no caso, a gente consegue visualizar, né, toda essa proporção, que todas as vezes que vocês se depararem com uma problemática, vocês da área de tecnologia que vão resolver certos problemas, né, relacionados aí à área tecnológica, a gente tem esse padrão que é justamente o nosso trabalho, tá? Então, é esse o intuito. Então, vocês hoje estariam apresentando a importância da metodologia, né? A importância do sistema operacional. Então, a ideia, né, era trazer uma problemática, né, fazer vocês resolverem uma problemática e vocês visualizarem essa problemática. E aí vocês vão criando um corpo para essa problemática. Então, quando o Paulo fala existem critérios, né, a gente vai trabalhar lá naquela área que a gente falou, as hipóteses. Poxa, se o cliente quiser levar arma, se o cliente quiser transportar a droga, né? Então, a gente vai levantando as hipóteses. A mesma coisa acontece dentro, né, de um produto, né, dentro de uma empresa, onde você vai solucionar
Então, você vai criando esses critérios, você vai levantando essas hipóteses dentro daquela problemática que a gente visualizou. Então, percebe a importância desse trabalho? Eu estou ressaltando isso porque durante a semana eu recebi foi uma crítica, né? Mas foi uma crítica construtiva, acho que para todo mundo, de um aluno dizendo por que tão repetitivo, professora? Porque todo semestre eu tenho que apresentar um paper. Isso é cansativo, né? Então, eu falei para ele que dentro da área de tecnologia, como qualquer outra área, a gente tem processos. E esses processos, quando você não ganha habilidade, você não se torna um bom profissional. Então, gente, aqui vocês estão sendo habilitados para serem melhores do que vocês já são, certo? Para quando você chegar na área, né, e você que já está também, se aperfeiçoar mais. Hoje nós estamos apresentando a prototipação, né? Que fique bem claro. Do semestre que vem, a gente vai apresentar a linguagem, né? Qual seria a linguagem? Outra, qual seria a IHC, o X que você vai utilizar, a interação humano-computador, qual é o banco de dados? Então, a gente vai implementando, né, a cada passo, e com projetos, pode ser esse, pode ser outro, diferente. O ideal é que você fique com o mesmo projeto, né, para você colocar aqui, como o Marcelo colocou. E se a gente implementasse aqui uma questão de segurança, né, não só do aplicativo, mas uma segurança da própria pessoa, né, das próprias personas. Então, a gente vai colocando mais ideias, vai colocando mais versões. Então, é esse o intuito do trabalho, tá bom? Que vocês aceitem, que vocês aceitaram com muito carinho, o pessoal do VaptVupt se dedicou bastante. Parabéns, tá, meninos, pela apresentação. Eu tenho uma pergunta só aqui, eu acho que é do Moisés, né, Moisés? Deixa eu ver aqui. Respondendo ao Moisés aí, Moisés, infelizmente estamos na fase de protótipo. Já gostaríamos que tivesse na Play Store e na Apple Store, né? Porque aí o VaptVupt tinha que deslanchado. Mas é como a professora falou, é um passo de cada vez. Começamos com o protótipo, daqui a pouco nós vamos para a programação real, depois onde vamos armazenar esses dados, tem tudo a Lei Geral de Proteção de Dados que a gente tem que estar preocupado com isso, e não só isso, como também os ataques cibernéticos, né? Então, hoje, depois que a pandemia veio para o mundo, ela trouxe algo que já acontecia, só que não era tão perceptível, né? Que são os ataques cibernéticos, né? Então, muita gente ainda não tinha o seu negócio online, passou a colocar na internet, porque senão não sobreviveria, e com isso vieram os hackers, né? E começaram os ataques cibernéticos, né? Então, vários, como a gente viu nas nossas aulas, né? Ransomware, sequestro de dados, engenharia social. Então, o VaptVupt tem que se preocupar com isso. Mas, no momento agora, é um protótipo, e eu espero que a gente consiga desenvolver isso e colocar realmente lá para que as pessoas possam baixar o VaptVupt e resolver seus problemas, que são os transportes das suas mercadorias. Muito bom, gente, que legal. Professora, obrigada, meninos. Opa, pergunta? Não, é o Rodrigo aqui, só 2 minutinhos só. Sim, primeiramente, agradecer a todos aí, a equipe, de certa forma, trabalhou bem unida aí, um ajudando o outro da forma que pôde. Tivemos alguns companheiros aí que não conseguiram concluir e até desistiram do curso, né? Mas agradecer mesmo a todos. Até um plus aí para o nosso app, depois que eu comecei a ver ele, a gente a fazer o projeto, a tentar sair do papel, eu comecei a prestar mais atenção na área que eu atuo lá com as entregas, quem chegava, quem ia, e dá para perceber que ele pode ser porta de entrada para uma pessoa que às vezes está desempregada para virar um microempreendedor, porque eu vi a quantidade que tem aqui na região de pessoas transportando mercadorias para indústrias, no mesmo segmento que a gente quer, né, o mesmo segmento de intramunicipais, coisas que saem fora da rotina de grandes transportadoras, né, não é a proposta do app em si, mas pode ser porta de entrada para que a pessoa consiga garantir aí o seu próprio negócio, né? Aí posteriormente a gente pode fazer o app, o VaptVupt Plus, que muda, né,
a jogada e consegue vincular notas fiscais, que aí você vai começar a trabalhar com pessoas, com empresas, com MEI, com CNPJ e tudo mais. Mas, assim, à medida que eu fui entrando nesse mundo, eu fui prestando mais atenção e eu percebi o grande leque que a gente tem de oportunidade como criador do projeto e quem vai ter no futuro, onde a gente vai chegar e pode abranger as pessoas. Muito bom, perfeito. Cai naquela questão, né, de sempre estar implementando cada vez mais novas versões. Muito bom, boa observação, Rodrigo. Gente, eu vou finalizar para a gente chamar a outra equipe, tá bom? Deixa eu parar aqui de gravar e falar também para vocês que esse é o intuito, a gente conseguiu aqui com essa equipe alcançar, que é justamente